Ele foi num hotel, lá naquele hotel ele sempre cita uma frase, né? Que alguém lá diz assim, o hotel, lá a frase num quadro, a dúvida é um hóspede perigoso, ela esmaga a alma. Então a dúvida é algo perigoso. Então, nós vamos estudar acerca da divindade de Cristo. Porque... Ah, sim. Então, o Montanini lembrou muito bem. Diz que a dúvida é o parente mais próximo da incredulidade. A dúvida traz ruínas. Eva teve dúvidas. Quando Deus disse, de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrereis. Mas quando o inimigo disse, certamente não morrereis, Eva ficou em dúvida. E essa dúvida trouxe grandes consequências. Irmãos, é claro que tem muitos fatos na Bíblia que são mistérios. Aquilo que é mistério, na palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas são para nós e os nossos filhos. E as encobertas são para quem? Pertencem para Deus, né? Eu falei o verso de trás para frente, é o contrário, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre. Então aquilo que é revelado, nós temos que falar, é o que está revelado ou aquilo que não está revelado? O que acham os irmãos? O que temos que falar? Aquilo que está aquilo que está revelado. Meu pai tinha um hábito de ficar questionando. De onde é que veio Deus? De onde é que ele veio? De onde é que veio Jesus? Como é que ele veio existir? Como é que surgiu o Espírito Santo? Como é que surgiu? Mas tem hora que ele desviava o pensamento, né? Irmãos, na realidade, nós temos que aprender a não ir além do que está escrito, disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Paulo falou assim, e eu, amados irmãos, apliquei estas coisas figuradamente entre mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então nós só temos que falar aquilo que está escrito. O que não está escrito, não adianta a gente falar aquilo que não está escrito. E hoje, nessa manhã, pretendo falar um pouquinho daquilo que está em Cristo. Mas eu convidaria vocês a abrirem vossas Bíblias. Por gentileza, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Por gentileza, eu vou falar rapidamente e lá diz assim, Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí mostra que Deus é criador. Deus é criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vem em mente, quer dizer, pelo menos na minha, né? Dá a impressão, né, como quem fala no singular, dá a impressão que Deus estava sozinho, que o Pai estava sozinho na criação. Nós sabemos que não é assim. Porque quando Deus criou o homem, no mesmo capítulo, verso 26, Deus usa o termo plural. Ele disse, façamos o homem. Quem? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, por esse versículo, a gente percebe que Deus não estava só ao criar o homem. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1, 2 e 14, por gentileza, vamos então ler esses versículos. Os irmãos vão ver que Deus, o Pai, não estava só na criação. Os irmãos, desculpem, eu vou falar os textos, e eu mesmo vou ter que ler os textos por causa do tempo, né? Como eu disse, é um estudo longo, mas eu quero sintetizá-lo. Então, em São João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha, no princípio, o que aí diz? Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu, estudando com algumas pessoas que têm uma crença diferente, unicista, né? Eu perguntei assim, mas aqui diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Quem é esse Deus? Não, é Jeová, é o próprio Jeová. Eu falei assim, mas é o Pai ou o Filho? Não, é o próprio Pai. Esse aqui no princípio era o verbo e o verbo era Deus, que é Jeová.
Eu falei, não era o filho? Não, não era o filho. Olha o verso 2, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. É outra pessoa, né? E essa outra pessoa, segundo o verbo, o texto, diz que esse verbo é Deus. Mas quem é esse Deus? 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou aonde? Entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem é esse Deus que se fez carne, igual a mim, igual a você, que habitou entre nós? Quem foi? Foi Jesus Cristo, não é isso? Versículo 10, 1, verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo o quê? Não o conheceu. Irmãos, então aí diz que Jesus, então, ele também estava ele estava na criação. Então, se ele estava na criação, ele também ele é criador. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16, lá o apóstolo reforça de que Cristo, ele é criador. Muito bem, Paulo diz o seguinte, Colossenses 1,16. Paulo diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e aonde? Na terra. As coisas visíveis, aquilo que nós vemos, e as invisíveis. Sejam tronos. Olha só, aqui diz que Cristo criou coisas visíveis e coisas invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Potestades são potências. No céu tem muitas potências, que são os anjos. Potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O verso 17, irmãos, Colossenses 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então ele é antes do sol, é antes da lua, é antes das estrelas, é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então Cristo, ele é criador. Eu falei que Deus o Pai é criador, Jesus é criador e o Espírito Santo também é criador. Vamos ler Jó 33, verso 4, por gentileza. Jó 33, versículo 4. Irmãos, o nascimento, como já disse algumas vezes aqui na igreja, o nascimento de uma pessoa é um mistério. Como pode, né, uma pequena semente, né, se desenvolver ali no útero, né, ali no ventre da sua mamãe? Então, numa cavidade tão pequena, né, e com sabedoria, etc. E o patriarca Jó diz assim, Jó 33, 4. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor me fez, vírgula. E a inspiração do Todo-Poderoso me dá a vida. O Espírito de Deus me fez. Observe que esse E está com letra maiúscula, tá? Então, o Espírito de Deus me fez. Agora, veja bem, no Salmo 104, versículo 30, lá reforça a ideia de que o Espírito Santo é criador. Lá diz assim, envias o teu Espírito, e todas as coisas são criadas, e assim renovas a face da terra. Envias o teu Espírito, todas as coisas são criadas. Então, o Espírito Santo também é criador. Mas, irmãos, como eu disse aos irmãos, hoje eu vou me ater mais sobre a divindade de Cristo. Eu poderia também falar sobre o Espírito Santo, sobre o Pai, mas para isso demandaria muito tempo. Mas vamos ater sobre Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo, ele é adorado não só na terra. A palavra de Deus diz que ele também é adorado no céu. Ele deve ser adorado na terra e também no céu. Pois ele é Deus, só Deus deve ser adorado. Só para os irmãos terem ideia, em Filipenses capítulo 2, verso 10, né? Filipenses capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz que nós devemos de adorar a Deus, não adorar a Jesus. Não precisamos ter medo, de adorar a Jesus. Não precisamos ter medo de pronunciar o nome Jesus. Eu conheço um irmão num campo que eu trabalhei.
começou a ter medo de pronunciar o nome de Jesus. Hoje ele não crê em Jesus. Hoje ele não crê no Espírito Santo. Hoje ele não crê, começou a descrer da Bíblia Sagrada, começou a descrer do Novo Testamento, de um só verso. Hoje ele não crê nem no Novo, nem no Velho. E ele falou assim, Muriel, só creio no Torá. Ah, você crê no Torá? Você crê no Torá? Creio. Eu falei, irmão, o Torá vai torar a tua fé. E ele ficou chateado comigo, né? Irmão, mas não, o que é isso, irmão? Irmãos, hoje nem ele, nem a esposa, nem o sogro. E ele se deleitou porque conseguiu tirar muita gente da igreja. Mas, e eles hoje espiritualmente? Estão bem a família dele? A família está totalmente destruída. Então, torou a fé dele mesmo. Né? Infelizmente, né? Infelizmente. Então, em Filipenses 2, versículo 10, em Filipenses 2,10 diz assim, ó, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Da onde? Dos que estão nos céus e na terra. E debaixo da terra. Então, se debaixo da terra tiver gente, né? Tem que adorar também ao Senhor. Adorar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então aqui diz que deve de dobrar os joelhos dos que estão debaixo da terra, dos que estão no céu e na terra. E os salmos que o irmão Toninho leu para a introdução, olha que salmos lindos. Salmos 96, versículos 5 e 6. Aqui é feito a nós um convite maravilhoso para adoração. Irmãos, nós sabemos que Cristo, ele é criador. Ele nos criou. Mas no Salmos 96, aqui diz o seguinte, 96, versos 5 e 6, olha que convite maravilhoso. Falei 96, é 95, né, meus irmãos? 95, versículos 6 e 7, tá, meus irmãos? Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, pois ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Irmãos, aqui diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vinde e prostremos e adoremos, né, ao Deus que nos criou. E João disse, né, que nele foram criadas todas as coisas. Irmãos, é muito interessante. Então, Cristo, ele é adorado. Tanto ele é adorado, meus irmãos, que lá no Evangelho de São João 9, 35 ao verso 38, Jesus curou ali uma pessoa, não foi? Jesus curou uma pessoa, e aquela pessoa, em atitude de gratidão, que foi que ela fez para com Jesus? E vamos ver se Jesus recusou a adoração. Jesus curou uma pessoa e aquela pessoa adorou a Jesus, se ajoelhou diante dele. E Jesus não recusou ser adorado. Porque quem é que pode ser adorado, meus irmãos? Quem? Unicamente Deus. Só Deus pode ser adorado. E Jesus não recusou a adoração. Certa vez, João, o discípulo amado, ele foi adorar o anjo. Está lá em Apocalipse 19, versículo 10. João foi adorar aos pés do anjo, né? Quem sabe era o anjo Gabriel, né? Acho que era o anjo Gabriel. O anjo disse, levanta-te, não faças isto, né? Adore a Deus, porque eu sou porque eu sou conservo dos teus irmãos. Levanta-te, adore a Deus, não adore a mim não. Então o anjo recusou ser adorado. Mas Jesus, será que Jesus recusou ser adorado, meus irmãos? Será que ele recusou? Vamos ver no Evangelho então de João, capítulo 9, versos 35 a 38. Irmãos, aqui no Evangelho de João 9, 35, quando Cristo curou alguém ali, um cego, se não me engano, aqui diz assim, Jesus ouviu que tinha expulsado aquele homem que fora curado. Quando o encontrou, perguntou ao curado, crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse, tu já ouviste, é aquele que fala contigo. Disse o homem, creio, Senhor, e o adorou, né? O adorou a Jesus. Queridos irmãos e amigos, agora, meus irmãos,
Jesus também, em Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7, Jesus ele fez uma atitude que alguns escribas ficaram chateados. Jesus perdoou os pecados de uma pessoa. E aqueles escribas ficaram muito chateados, Marcos capítulo 2, versículo 5, só porque Cristo falou assim para alguém. Não é porque ele falou, porque ele perdoou. Ele disse, teus pecados são perdoados. Aí os escribas não gostaram. Olha só, eles não gostaram. Olha só que interessante, Marcos 2, 5. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas. Olha só, estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam entre si em seus corações, e ficaram perguntando, por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Aí é mais uma prova de que Cristo é Deus, porque ele perdoa pecados. Ele não perdoou os pecados de Maria Madalena? Nem eu te condeno, nem eu te condeno, né? Irmãos, muitas expressões Cristo usou, né? Perdoados são os teus pecados. Então Cristo, ele tem poder de perdoar pecados. Só para vocês terem ideia, Cristo, na realidade, ele é igual a Deus. Ele é igual a Deus. No livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1, lá fala que Deus, o Pai, é todo-poderoso. E o Filho, será que o Filho também é todo-poderoso? Lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, diz assim, lá diz assim, que apareceu o Senhor Deus a Abraão, dizendo, né, Abraão, eu sou o Deus todo-poderoso, anda na minha presença, e ser, de que forma? Perfeito. Deus se apresentou, eu sou o Deus todo-poderoso. É um Deus que tem poder. Eu tive que fazer um estudo com o Testemunho de Jeová. Ele é chefe de circuito, né? E ele falou para mim assim, olha, eu fui com um irmão fazer um estudo com ele, da nossa igreja, e ele falou para mim assim, não, mas Jeová que eu adoro é todo-poderoso. Eu falei, mas Jesus também é todo-poderoso. Ele, não, mas ele não é tão poderoso, ele não é poderoso. Ele também é poderoso. Apocalipse, por gentileza, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, verso 8, João fala o seguinte, ali, João falando acerca da segunda volta de nosso Senhor Jesus, João chama Jesus também de Todo-Poderoso. Aqui diz assim, vede, eis que vem com as nuvens. Quem é que vem com as nuvens? É o pai ou o filho? Isto, o filho, ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha só. E falei, e agora, meu irmão? Aqui diz que Jesus é o Todo-Poderoso. Aí ele olhou o texto e disse, eu não tinha pensado nesse texto, né? Mas, irmãos, aqui diz que ele é o todo-poder, ele é o todo-poderoso. Por isso que lá em Isaías 9, versículo 6, lá disse que ele é um Deus fraco ou forte? Ele é um Deus forte, né? Se fosse fraquinho, não podia nos socorrer, não é isso? Ele é um Deus forte. Então, Cristo, ele é todo-poderoso. Eu não preciso ter medo de dizer que Cristo é todo-poderoso. Então, isso é muito importante, né? Cristo, ele é todo-poderoso. O Pai é todo-poderoso. Tudo pode. Queridos irmãos e amigos, ainda, em São João, capítulo 5, versículo 21 a 18, os fariseus queriam condenar a Jesus. Estavam criticando Jesus, condenando a Jesus, dizendo que Cristo se fazia... Vamos ver por quê? Por qual motivo que eles queriam condenar a Jesus? Eles diziam que Cristo queria se fazer igual a Deus. Olha só,
Em São João 5:21, nós vamos ler o seguinte, e o verso 18 também. Mas primeiro o versículo 21. Disse Jesus: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho do Homem vivifica a quem Ele quer. Como o Pai ressuscita e vivifica, assim também o Filho ressuscita e vivifica a quem Ele quer. Eu pergunto, um anjo tem poder de ressuscitar uma pessoa, meus irmãos? Um anjo tem poder? Não tem, porque o anjo não tem vida, ele não tem vida própria, né? Ele não tem, a vida de um anjo é uma vida derivada. Deriva de quem a vida? De Deus, né? Se o anjo tivesse uma vida própria, ou dele próprio mesmo, né? Ele poderia ressuscitar o morto. Por isso que Satanás, até agora, não ressuscitou a ninguém, né? Então, Cristo, e o versículo 21, o versículo 18. Depois que Cristo disse essas palavras, no versículo 18 diz assim: por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, não só porque quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Diz que Cristo ele fazia-se igual a quê? A Deus. Aí os judeus, nossa, mas nós temos que matar esse homem, porque está se fazendo igual a Deus. Queridos irmãos e amigos, mas tem coisa bem importante para frente. Irmão, olha que coisa interessante. Redentor ou Cristo, ele é redentor ou salvador. Redentor, salvador são sinônimos. Veja bem, no Salmos 78, 35, aqui fala algo interessante. Aqui diz o seguinte, Salmos 78, versículo 35. Aqui diz que os israelitas, lembravam-se de que Deus era a sua rocha. O que Deus é? O que eles lembraram? De que Deus é o quê? Uma rocha. E de que o Deus Altíssimo era o seu redentor. Davi, falando aqui que Deus é uma rocha, falando aqui também do Redentor. Mas para Jó, o Redentor do mundo, o Redentor, ele viria quando? No futuro. É Jó 19:25. Jó falou assim: eu sei que o meu Redentor o quê? Vive. E que por fim fará o quê? E que por fim se levantará. Para Jó, o Redentor estava no futuro. Mas embora que o Pai é Redentor, mas aqui também diz que o Redentor iria, para Jó, estava no futuro. E que por fim se levantará sobre a terra. Os meus olhos mesmo o verão. Então para Jó, o Redentor, ou o Salvador, estava no futuro. Irmãos, mas quem é de fato? Sabemos que Deus, o Pai, é Salvador. O Espírito Santo é Salvador. Mas quem é o verdadeiro Redentor? Ou seja, quem é que a Bíblia designa como sendo o nosso Salvador? Quem é o Salvador do seu povo? Quem é o Salvador? Lucas, capítulo 2, versos 10 e 11. No Evangelho de Lucas, irmãos, é interessante notar isso aqui. É muito importante, porque às vezes falamos, quem é o nosso Redentor? Quem é o nosso Salvador? No nascimento de Jesus, os anjos declararam ali, aqueles pastores viajantes, os magos revelaram quem é de fato o nosso Redentor. Verso 10 e 11 de Lucas 2, 10 e 11. Aqui diz assim: e o anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quem é o Salvador aqui? Quem é o Salvador, meus irmãos? De acordo com o verso?
Cristo. Os irmãos não precisam ter medo de falar não, tá, meus irmãos? Aqui diz assim, olha, verso 11. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Então, Cristo, ele é o nosso Salvador. Portanto, ele é o nosso Redentor. São sinônimos, tá? Ele é o nosso Salvador. E a palavra de Deus, nós lemos no Salmo 78, 85, que o Salvador, nós lemos agora há pouco, que o Salvador, ele é o Deus Altíssimo, ou seja, ele é Deus, em altíssimo grau. Não é um Deus inferior. Ele é o nosso Salvador. Tem muitos textos que dizem assim, vinde e adoremos ao nosso Redentor, né? Então, referindo-se a Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, a nossa redenção, meus irmãos, a nossa salvação está em quem? Efésios capítulo 1, verso 7. Né? Aqui diz assim, Efésios 1, 7. Em Cristo, ou seja, nele, esse nele é em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nele, em Cristo, né? Temos a redenção pelo seu sangue. Então, pelo sangue dele, nós temos a nossa salvação. Tem outros textos, irmãos, similares, né? Hebreus 9, verso 11, verso 12. Depois tem Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Tudo fala que a nossa redenção ou a nossa salvação está em Cristo. Tem vários textos similares, né? Como eu já citei, Hebreus 9, versos 11 e 12 e Apocalipse 1, 5 são alguns exemplos. Queridos irmãos e amigos, agora a crença dos apóstolos. Irmãos, a Bíblia diz que a sua igreja, né? Então, ela tem a crença dos apóstolos. Há uma fé que foi entregue a quem? Aos santos. Então, como que era a fé dos profetas e dos apóstolos acerca da divindade de Cristo? Será que os apóstolos criam na divindade de Cristo? Irmãos, certamente que sim. Primeiro, nós vemos lá em São João 1,14, 1,1, lá diz que o verbo, o que o verbo era? Era Deus, mas o verbo era Deus. Então João, o discípulo amado, tinha certeza de que Cristo era quê? Era Deus. E o verbo era Deus. E João fala que Cristo, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Mas eu quero citar algo também interessante. No livro Desejadas Nações, página 20, irmãos, olha o que diz a profecia acerca de Cristo, acerca da divindade de Cristo. Olha só, não precisamos ter dúvida. Na página 20 do livro Desejadas Nações, a irmã fala assim, ó. O infante de Belém, olha que interessante. O infante de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus manifestado em carne. Pegaram, irmãos? Olha só. Não, é Deuteronômio 20, Deuteronômio, página 20, tá? Oh, desculpe, meus irmãos, eu falei Deuteronômio, é livro desejado, tá? É desejado, tá, meus irmãos? É que eu coloquei DTN, né? Desculpem. Desejado das Nações, página 20. A serva do Senhor fala assim, ó. O infante de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus bendito, é Deus manifestado em carne. É claro o texto ou não é claro, meus irmãos? Aqui fala que Cristo, ele é Deus manifestado em carne. É assim que eu creio. É assim que a igreja crê. E sempre cremos assim, né? Eu sei que os irmãos creem assim. Isso é para que os irmãos não fiquem na dúvida. Cristo é Deus manifestado em carne. Só para os irmãos terem ideia, é Êxodo 3,14, por gentileza. 3, versículo 10 até o verso 14. Quem foi que falou com Moisés? Será que foi o pai ou foi o filho? Os irmãos lembram que Deus falou com Moisés, dando ordem para falar com o faraó? Será que foi o pai ou foi o filho? Vamos ver na Bíblia. Irmãos, lá em Êxodo 3, ali denota-se que foi com Cristo. Por quê? Vamos ver o porquê.
Então, lá no capítulo 3 de Êxodo, versos 10, aqui diz assim: Moisés falou, Deus deu a ordem para Moisés falar com o faraó. Mas Moisés fez uma pergunta para Deus, está no verso 13, tá, meus irmãos? No verso 13. Então disse Moisés a Deus: quando eu for ter com os filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes direi? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Eu sou o que sou. O eu sou me enviou a vós. Mas quem é esse Deus eu sou? Cristo várias vezes usou essa expressão, eu sou. Ele disse em São João 8,12: eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso? Eu sou a videira, né? E eu não sou nada sem Cristo, tá, meus irmãos, né? Então, eu sou... Oi? Existisse? Isso, eu sou. Ou seja, eu existo. A palavra eu sou, né? É um verbo, né? O verbo existe, é o verbo existir. Ou seja, aquele que existe. Queridos irmãos e amigos, vamos em frente, né? Assim, quem é esse Deus eu sou? Ainda, Desejado das Nações, página 20. Quem é o Deus eu sou? Olha que interessante, meus irmãos. Aqui, esse texto é muito importante. Diz a serva do Senhor: quem é o Deus eu sou? É o Pai ou foi o Filho que falou com Moisés? Olha na página 20 do mesmo livro. Por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, olha só, Cristo tem divindade, ó. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. Como Filho de Deus, Ele nos dá poder e graça para obedecer. Foi Cristo, ó a parte mais importante do verso, ó. Foi Cristo que, do Monte Horebe, falou com Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Quem diz, quem é a pessoa aqui, meus irmãos? Segundo o Espírito de Profecia, foi Cristo. Aí ele diz assim, ó, foi Cristo que disse a Moisés: eu sou o que sou. E quem disse essas palavras, eu sou o que sou? Ele é um anjo, apenas um anjo criado, ou ele é Deus? Ele é Deus, ele é Deus. Queridos irmãos e amigos, vamos então considerar mais poucos versículos, meus irmãos, por causa do nosso tempo, né? Irmãos, para mim, essa parte aqui é muito importante. Davi, no Salmo 110, versículo 1, Davi tinha quantos senhores? Quantos senhores que ele tinha? Vamos ver, Salmo 110, versículo 1. Os dois senhores de Davi, né? Davi tinha dois senhores, né? Eu posso também ter dois senhores, né? O pai, o filho, são senhores, né? Olha só, eu falei Salmo 110, versículo 1. Davi falou as seguintes palavras. Olha só, 110, versículo 1. Disse Davi: disse o Senhor a meu Senhor. Olha só que interessante. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Davi menciona dois senhores. Disse o meu Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Irmãos, mas quem foi que se assentou à direita de Deus? Quem foi? Cristo. Hebreus 1, 1 a 3. Irmãos, está lá em Hebreus 1, 1 a 3. Lá diz
Quem foi que se assentou à direita do Pai? Foi Cristo. Foi Cristo. Então, portanto, ele é chamado de Senhor. Muito bem. Irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui agora. Deixa eu ver que parte. Sim, esse aqui é importante. Aqui diz assim. O Deus que tem sangue. Como que Deus é? Quando Cristo falou com Maria Madalena, olha que interessante, meus irmãos. Maria Madalena não, é com Maria Madalena mesmo. Desculpe, com a samaritana. São João 4:24. Jesus falou assim para a samaritana: Deus é espírito, e importa que todos os que o adorem de que forma? Em espírito e em verdade. Não é isso mesmo? Aqui diz que Deus é espírito. Mas como que é um espírito? Qual é a diferença de um espírito para nós? Lucas, vamos ver no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. Jesus ele falou que um espírito ele é diferente de nós. Lucas 24:36. Como que é um espírito? Então aqui diz que Deus é espírito. Os anjos também são o quê? Espíritos, ministradores. Mas lá em Lucas 24:36, aqui diz o seguinte: como que é um espírito? Quando Cristo ressuscitou, meus irmãos, falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me, porque um espírito não tem carne e não tem ossos, como eu tenho. Um espírito não tem o quê? Um espírito não tem carne e não tem ossos. Então, aqui diz que um espírito não tem carne e não tem ossos. Então, mas Cristo disse que Deus é espírito, não tem carne e não tem ossos. Mas e quanto a Jesus? Jesus, meus irmãos, como que Cristo ele é chamado? Eu gostaria que os irmãos, olha só, ao passo que Deus, o Pai, não tem carne e não tem ossos, o que forma a carne? A carne é constituída por células. As células são células, são sangues, né? Sangue. O sangue é o que forma os tecidos, né? Então, Cristo, ele é chamado de o Deus. Vamos ler na Bíblia? Atos capítulo 20, verso 28. O Deus que tem sangue. Tá vendo, não? O Pai não tem sangue e não tem ossos. Mas Paulo disse algo interessante, que quem foi que nos salvou foi um Deus que tem sangue. Atos capítulo 20, né, versos... Atos capítulo 20... Atos 20, verso 28. 20, verso 28. O apóstolo Paulo fala assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vocês vão entender aqui o texto, não? Aqui diz assim, Paulo falou assim para os crentes: apacentai a igreja de Deus, que ele próprio comprou com seu próprio sangue. Qual foi o Deus que derramou seu sangue para nos comprar salvação? Foi Jesus. Então, o Pai não tem sangue, ele é espírito, ele não tem sangue e não tem ossos. Mas o Filho, ele tem sangue, ou seja, é o Deus manifestado em carne. Então aqui Paulo fala bem claro, né? Então diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, Cristo, ele é o Deus que tem sangue. É o Deus que tem sangue de acordo com
com a palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, a voz de Deus lá no Jardim do Éden. É que o tempo é muito escasso, mas em São João 5,37, Jesus falou o seguinte, que Deus, olha que esse texto aqui é muito interessante, meus irmãos, é muito interessante, né? Aqui diz assim, ó, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz. Olha Cristo falando que os homens, ó, vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. Jesus disse para os israelitas que os homens nunca ouviram a voz de quem? De Deus. Né? Isto, do Pai. Eles nunca ouviram a voz de Deus, o Pai. Nunca viram a forma de Deus, o Pai. Agora eu pergunto, Gênesis 3, verso 8 a 10, 3, verso 10, diz que quando Adão pecou, Adão ouviu uma voz. Lá diz assim, ó, e o Senhor que passeava pelo jardim, ele dizendo, Adão, 3, versículo 10, Adão, onde estás? Se a voz de Deus nunca foi ouvida por alguém, foi a voz de quem que Adão ouviu? Foi do pai ou foi do filho? O filho. Na Bíblia tem muitas vezes a própria voz, Deus falando com os homens, né? Lá, os 10 mandamentos, né? Não vou ler não, está em Êxodo 19, verso 20 em diante, né? Lá disse que o próprio Deus falando os 10 mandamentos, como diz, oralmente. Não terás outros deuses diante de mim, não terás não sei o quê. E diz que todo o povo viu, tanto que o povo viu, chegou a dizer a Moisés, olha Moisés, não fale tu conosco, desculpe, não fale Deus conosco. Fale tu, Moisés. Mas Moisés não podia né, declamar os 10 mandamentos, mas o povo ouviu a voz de Deus. Né? Então, a Bíblia diz que a voz de Deus falou com Gideão. Né? Gideão ouviu a voz de Deus. E assim, tem muitos textos, meus irmãos. Né? Então, eu não quero me delongar nessa questão. Queridos irmãos e amigos, a divindade de Cristo ela é plena. Antes, porém, eu quero citar aqui, olha, a fé dos apóstolos. Como é que será que Paulo cria na divindade de Cristo? Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5. Eu quero, esse é o penúltimo texto, eu prometo aos irmãos, tá? Romanos capítulo 9, versos 4 e o versículo 30. O apóstolo Paulo, ele chama Jesus de Deus bendito eternamente. Olha só, Romanos 9, versos 4, é o versículo 5, tá, meus irmãos? É o versículo 5, né? Deixa eu ver aqui. Sim, 4 e 5. Disse Paulo, são israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, a glória, a aliança, a lei, o culto e as promessas. Deles, ou seja, dos israelitas, são os patriarcas. Deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. O que ele é? Deus bendito eternamente. Amém? Irmão, aqui Paulo fala que Cristo, ele é Deus bendito eternamente. Irmãos, Paulo amava tanto a Cristo, tanto. Paulo disse, não, eu morro por ele. Se eu morrer, eu sou de Cristo. Se eu viver, sou de Cristo. De sorte que morrendo ou vivendo, eu sou de Cristo. Né? Amém. Temos que ter essa fé. Eu quero ler o último texto. Irmãos, esse texto eu aprendi com uma pessoa que já foi da nossa igreja, que está fora da igreja, e ele queria incutir a crença. Quando eu comecei como obreiro, né? Lá no norte, lá no Vale do Aço, esse senhor, ele se regozijava por estar fora da igreja, e que conseguiu ter tido muito êxito no passado, né? A nossa igreja tinha mais de 70 membros no passado, hoje tem uns 14 ou 15, né? Lá em Valadares, né? Mas, irmãos, esse homem, ele tinha tanta coisa na cabeça, irmãos, né?
Um dia ele chegou para mim e disse, Morivaldo, eu não creio muito na reforma não. Eu falei, mas por que, irmão? Ele falou para mim assim, é porque vocês ensinam que Cristo morreu na cruz, eu creio que ele morreu na estaca. Eu falei, irmão, por que o irmão crê que Cristo morreu por que o irmão crê que Cristo morreu numa estaca e não numa cruz? Eu falei, os judeus tinham hábito de crucificar pessoas, os judeus não, os romanos, qual era o instrumento de tortura dos romanos? Dos romanos era em cruz. Mas, aí eu pergunto, mas por que o senhor crê que Cristo morreu foi numa estaca e não numa cruz? É que lá, ele pegou São João 3,14, quando Cristo falou com Nicodemos. Cristo falou assim como Moisés, São João 3,14, tá, meus irmãos? Confira aí, tá, meus irmãos? Não confia muito no que diz, não, confira na Bíblia. 3,14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que seja levantada quem? O Filho do Homem. Aí ele falou para mim assim, pois é, meu Erivaldo, aqui, Cristo disse que como Moisés ele crucificou uma serpente, ele na estaca, assim também importa que seja colocado o Filho do Homem. A serpente foi colocada numa estaca. E eu perguntei para ele, falei, irmão, quem é o doido que vai crucificar uma cobra numa cruz? Ela não tem braço, meu irmão. Ela não tem braço. Só se for... Nem irmão Paulo de Oliveira ia fazer isso, né, irmão Paulo? Crucificar uma cobra numa cruz. Ela não tem braço. Aí eu falei para ele, irmão, o irmão não tem que se apegar a um instrumento pelo qual Cristo morreu. Vocês têm que pegar o sacrifício, não é o instrumento. Se ele morreu, se mataram o Cristo afogado, o Cristo morreu por quem? Por mim. Se mataram Jesus arrastado, o importa é que ele morreu por mim. Se morreu queimado, o que importa não é o instrumento de tortura. O que importa é o sacrifício. Irmãos, por esse motivo o homem estava fora é um dos motivos pelo qual estava fora da igreja. Tem gente que põe o pensamento no instrumento e desvia a mente do sacrifício. Então, esse senhor, num estudo só que lá foi um estudo longo, né? Aí ele falou assim, irmão, eu não creio em Cristo, porque eu não creio na dita de Cristo. E eu falei, não, irmão, cita um texto, por exemplo. Aí ele citou 1 João 5,20, queria concluir com esse texto. 1 João 5,20. Aprendi foi com ele esse texto. 1 João 5, verso 20. Depois, aprendi, mas depois ele... Não era esse texto que eu queria te mostrar, não era esse texto, não. Olha só que texto lindo, meus irmãos. Disse o apóstolo, e também sabemos que o Filho já veio, e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Aqui fala que Cristo é o quê? É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, essa sempre foi nossa crença. É como diz para os irmãos, esse estudo leva umas 2 horas pela frente. Mas vamos parar por aqui. Que Deus abençoe a todos. E que todos nós possamos dizer a mesma coisa. Cristo, ele é Deus. Amém.